Olá mais uma vez, salve Maria. Então vamos agora começar com as edições estrangeiras, né? Primeiro, a edição do Apostolado da Oração, a edição de 1897. É bom lembrar que o Apostolado da Oração, a gente vai ver nesse manual, como também em outros, né? Ele foi um grande divulgador da devoção do Sagrado Coração de Jesus, mas também da divulgação de outros movimentos, né? Com a Congregação Mariana, você pode ver que eles aqui que publicaram esse manual, né? Está no nome deles, né? Apostolado da Oração. Então, esse aqui é o manual da Congregação Mariana, tá? O da Sodalidade da Abençoada Virgem Maria, né? Traduzindo do inglês aqui. A maior parte do conteúdo dessa edição, de 1897, em língua inglesa, é bem semelhante àquela dos manuais mais recentes. Então, tem a origem e a história da Congregação Mariana, o objetivo, práticas, benefícios, indulgências, ereção e direção da Congregação Mariana. As regras comuns, que eram da época, né? Os rituais, exercícios, orações, ofícios, devoções e hinos. Vamos agora para o apostolado da oração em Portugal. Também, mais uma vez, o apostolado da oração aí, divulgando as convenções marianas, né, esse manual. Edição de 1925, aqui temos a capa do manual. A edição é muito próxima da edição brasileira de 1948, com as seguintes diferenças. Não existe a seção assistência aos moribundos, nem suplemento musical. E também faltam itens referentes a Nossa Senhora Aparecida, naturalmente, porque é uma devoção brasileira, né? Em Portugal eles têm outras devoções. Então faltava a estampa, a novena e assim por diante. Também tem um conteúdo regionalizado em algumas sessões. Por exemplo, História das Congregações, eles têm lá, então, essa sessão mais voltada para Portugal também. Vamos continuar, então, agora. A gente viu os manuais estrangeiros, vamos ver os outros manuais de outros grupos religiosos católicos também. Vamos conhecer, né? Aqui temos alguns exemplos. O Manual do Coração de Jesus, Ordem Terceira de São Francisco de Assis, Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, Pia União das Filhas de Maria, Legião de Maria, Pia União de Santo Antônio e Comunidades de Vida Cristã. Vamos passar a vê-las a partir de agora. Vejamos então, primeiramente, o Manual do Coração de Jesus. Temos aqui a capa, né? É uma edição mais moderna, de 1989. Devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então a gente pode encontrar as raízes dessa devoção lá no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 23. Um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa reclinado ao peito de Jesus. No século XVII, temos aí as revelações da Santa Margarida Maria Alacoque. Também depois vem a encíclica Aurietis Aquas do Papa Pio XII. O movimento do Apostolado da Oração é o grande propagador dessa devoção. Também ajudou a publicar os manuais de conversão mariana. Então acabamos de confirmar aqui então, né, que esse movimento ele tá, da Apostolado da Oração está associado então à devoção ao Sagrado Coração de Jesus e também ele também ajudou a propagar não só a conversão mariana, mas também outros movimentos religiosos também católicos, né? Vamos passar agora então para a Ordem de Terceira de São Francisco de Assis. Temos aqui então a capa do manual, o manual de 1949. E nota que é a Ordem Terceira, né? São Francisco de Assis foi pioneiro em criar a Ordem Terceira para a sua Ordem dos Frades Menores, sendo acompanhado das demais ordens religiosas. Então ele foi o primeiro a criar uma Ordem Terceira. Temos aqui até algumas explicações das três ordens, da primeira, segunda e terceira, né? Que levou Francisco a fundar a primeira ordem? Um dia ouviu por ocasião da missa as palavras com as quais Cristo, o Senhor, enviou os apóstolos à pregação do Evangelho. Lhes mandou que não levassem para o caminho mais do que um bastão. O amante da pobreza exclamou alegre: Aí está o que desejo e anelo de todo o coração.
E assim dizendo, desatou o sapato dos pés, atirou para longe a bolsa, contentou-se com o bastão. E assim começou a ser o ardente imitador da perfeição evangélica e a atrair muitos outros para a vida de penitência. Não tardou que se lhe ajuntassem homens do mesmo modo de pensar. Com isso, estava lançado o fundamento da primeira ordem dos frades menores, cuja regra de vida outra não é senão o evangelho da vida de Jesus, com todas as suas máximas, virtudes e exemplos. Esta foi a primeira ordem para homens estabelecida no ano de 1209. E assim nasceu a Ordem Primeira dos Franciscanos. E aí então agora a gente vai conhecer como nasceu a Ordem Segunda. De que modo nasceu a Segunda Ordem para mulheres? Animadas pela palavra e pelo exemplo de São Francisco, fizeram algumas donzelas seguir também ao Salvador pela senda da perfeição evangélica. Destas, a primeira foi Clara de Assis. Nascida de pais nobres, em 1194, e educada com esmero, desde cedo manifestava a excelsa vocação. Francisco logo reconheceu-lhe os altos dons divinos, tomou-a sob sua direção e, depois de grandes dificuldades, obteve para ela agasalho numa casa, ao pé da igreja de São Damião. Pouco depois foi se juntar a Clara, sua irmã Inês, e não tardou que a ambas se associassem certo número de almas seráficas. Foi assim que se fundou, em 1212, a Segunda Ordem de São Francisco, a Ordem das Senhoras Pobres ou Clarissas, e perfumou a igreja com o suave odor de santidade das virgens consagradas a Deus. E agora nós vamos ver então a Ordem Terceira, que é a que trata esse manual. Como se constituiu a Ordem Terceira para os seculares, quer dizer, para os leigos? Depois de ter feito tudo quanto cumpria fazer para fortalecer as duas ordens, a primeira e a segunda, Francisco e seus companheiros percorreram diversos lugares a fim de anunciarem aos homens a salvação. Como diz Leão XIII, não trepidaram nessa tarefa. Pelas estradas e pelas ruas, sem teto e fora do púlpito, em discursos destituídos de atavios, começaram a concitar o povo ao desprezo das coisas terrenas e à contemplação dos dons celestes. É admirável o resultado de uma atividade que tão sem bases parecia. Numerosa acudia de roldão a turba sequiosa de salvação. Um a chorar pecados, outro a esquecer injúrias, esse a abandonar a disputa e aquele a buscar reconciliação. Era inaudito o devotamento com que o povo se sentia atraído por Francisco. Seguia-lhe os passos por onde andasse. Não raro os habitantes das cidades e dos lugares pediam ao santo que os tomasse sob sua guarda e direção. Isto lhe foi ensejo para fundar a Ordem Terceira, a Ordem da Penitência, que abrange todos os estados, qualquer idade e ambos os sexos, sem destruir laços de família ou condições domésticas. Aos membros desta ordem, nada mais pede além da observância das leis do Evangelho, que não parecem pesadas aos bons cristãos. Então aí nasceu, pela primeira vez na história da Igreja, uma ordem terceira. Foi São Francisco de Assis que criou. Falando de ordem terceira, vamos ver então a ordem terceira de Nossa Senhora do Carmo. Esse manual de 1950, né? Está aqui a capa. Vamos ver um pouco então agora da história, né? O primeiro Papa que aprovou explicitamente a Ordem Terceira do Carmo foi Nicolau V, e pela bula Cum Nulla Fidelium, de 7 de outubro de 1542, concedeu a ela os mesmos privilégios que gozavam as Ordens Terceiras de São Domingos e dos Eremitas de Santo Agostinho. Esta aprovação foi solenemente afirmada em 1476 pelo Papa Sisto IV, em sua bula Dum Attenta Meditatione. Em 1455, o beato João Soret, geral da ordem, compôs a primeira regra da Ordem Terceira. Mais tarde, várias vezes foi modificada. Daquele tempo em diante, a Ordem Terceira se estendeu rapidamente por toda a Europa. Os irmãos professos de Portugal, que migraram para o Brasil, promoveram também a sua fundação nessa parte do mundo. O primeiro sodalício foi erigido na Bahia, no ano de 1636. Seguiu-se em 1648 a fundação da Ordem Terceira do Rio de Janeiro. Na mesma época data a Ordem Terceira de São Paulo. No século XVIII foram fundadas as várias ordens antigas do estado de Minas Gerais. Mais uma ordem agora, da Pia União das Filhas de Maria. Aqui a capinha, né? A edição de 1932. Temos o histórico aqui da Pia União. Esta associação teve origem no 12º século.
em que pela primeira vez se fundou uma confraria dos Filhos e Filhas de Maria. Desaparecida com as vicissitudes do tempo, surgiu de novo pelo fim do século XVI, devido ao zelo do bem-aventurado Pedro Fourier, tomando ela o nome de Confraria das Filhas de Maria. Mais uma vez abalou-se em sua existência, sucumbindo quase aos sucessos revolucionários na França. Nos primeiros decênios do século passado, porém, tomou um novo incremento e foi principalmente na paróquia de Santa Inês, fora dos muros de Roma, que atingiu seu pleno desenvolvimento e perfeição. Em 1864, foi canonicamente ereta na mesma paróquia, com o título Pia União das Filhas de Maria, sob o patrocínio da Virgem Imaculada de Santa Inês, Virgem Mártir. O Papa Pio IX não tardou em enriquecê-la com numerosas indulgências e grandes privilégios, e levou-a, em 1866, à dignidade de confraria primária, concedendo ao abade-geral dos cônegos regulares a faculdade de agregar a ela todas as demais associações de filhos de Maria, comunicando-lhes ao mesmo tempo todas as indulgências e todas as outras vantagens que goza a primária. Então temos aí várias semelhanças, então, da Pia União das Filhas de Maria com as congregações marianas, né? Espalhou-se desde então com rapidez a Pia União não só na Itália, como na França, Espanha e outros países da Europa, da América e da Ásia. Inúmeras foram as donzelas que, em todas as partes do mundo, colocando-se debaixo do manto poderoso de Maria, conservaram imaculada sua inocência e alcançaram a salvação eterna. Ainda hoje a Pia União é para muitíssimas virgens porto seguro, onde abrigam a sua pureza, a sua felicidade temporal e eterna. Então, uma outra característica dessa associação é que é uma associação puramente feminina, né? Só para mulheres. Diferente da Congregação Mariana, né? Que começou masculina, mas aí houve uma bula, se não me engano, a bula Quotibe, e permitiu que fosse também agregadas à prima primária as congregações mistas, né? De homens e mulheres. E hoje a gente, então, tem essa realidade. Vamos falar agora, então, da Legião de Maria. Temos aqui a capa do manual. E essa Legião de Maria também está associada a um cetro, né? Porque ela tem uma característica romana. Vocês podem ver que o título é Legião, né? Legião como se fosse uma legião romana. A Legião de Maria é fundada na Irlanda em 1921. É a maior ordem leiga católica do mundo, com mais de 35 milhões. Bem semelhante à Congregação Mariana. É uma associação, desde 2014 ela tem essa característica, como a Congregação Mariana também, mas a Congregação Mariana é mais anterior, né? Tem níveis de hierarquia baseados na legião romana. Tem o Presidium, tem a Cúria, o Comitium, o Regia e o Senatus. Isso aí é no crescente, né? Então, o menor nível de hierarquia é o Presidium. Depois o Senatus é o maior. Cada nível tem um presidente e vice, secretário, tesoureiro e diretor espiritual. Então é bem parecido até com a Congregação Mariana, né? Vamos agora então para a Pia União de Santo Antônio, chegando quase aqui no finalzinho, né? Aqui é o manualzinho da Pia União de Santo Antônio. Realmente é um manualzinho, são poucas páginas, né? É um manual de 1953. A gente selecionou essa página aqui, esse trecho, né, para a gente explicar o que é a Pia União de Santo Antônio. A Pia União Antoniana tem por finalidade instituir e promover cada vez mais a devoção ao glorioso taumaturgo Santo Antônio de Pádua, louvar e bendizer a Santíssima Trindade pelos singulares privilégios outorgados a Santo Antônio de Pádua e implorar a intercessão de Santo Antônio de modo particular nas seguintes intenções: conversão dos pagãos, incrédulos, hereges sistemáticos, acho que deveria ser cismáticos aqui, né? Justificação dos pecadores, por quem o santo nutria um amor todo sobrenatural. Conservação do espírito franciscano nas três ordens, fundadas pelo seráfico Pai São Francisco. Irmãos menores, monjas clarissas e irmãos terceiros da penitência. Então eles conservam esse espírito franciscano também, né? Abastança de pão para os pobres necessitados. E, finalmente, a recuperação dos bens perdidos, quer de fortuna, quer de reputação. Agora a gente conclui, então, essa sessão de outros manuais, apresentando o manual da Comunidade de Vida Cristã.
A gente pode pensar, poxa, mas comunidade de vida cristã não são como congregações marianas? Então, a gente poderia ter colocado na seção dos manuais históricos, né? Mas como eles se tornaram um novo ramo das congregações marianas, então a gente resolveu colocar como outros manuais, né? Então, nessas comunidades, né? Essas comunidades de vida cristã têm manual próprio? Uma resposta: elas não possuem um manual único e oficial que seja amplamente reconhecido como tal. Um manual como esse manual devocionário ou outras edições do manual dos Congregados Marianos. Essas comunidades geralmente seguem princípios que enfatizam a vida em comum, a oração, a partilha e o compromisso com a missão evangelizadora. Princípios que são os princípios gerais, que aparecem aqui. Então existe um documento, né? Princípios Gerais da Comunidade de Vida Cristã, e são esses princípios, né? Tem dividido aí em preâmbulo, primeira parte, o nosso carisma, eles identificam o carisma. A segunda parte, a vida e a organização da comunidade. E a terceira parte, a aceitação dos princípios gerais. Então, não é bem um manual, são só os princípios gerais, mas é com isso que eles, então, se organizam e eles desenvolvem o trabalho deles, né? Então, é mais simplificado, no caso, né? Só a gente colocando de novo aquela edição do manual de 1981 dos Congregados Marianos, né? Explicando esses princípios gerais aí, né? A gente vai falar de novo esses trechos aqui. Após o Concílio Vaticano II, entramos numa fase de transição. Com a aprovação da Santa Sé, temos agora, substituindo as regras comuns, os princípios gerais. Então, tá aí a questão, né? As regras comuns foram substituídas pelos princípios gerais e eles continuaram com os princípios gerais até hoje, como comunidade de vida cristã. A gente já deixou esse ramo, né? A gente deixou os princípios gerais e voltamos para as regras, no caso, da regra de vida que a gente tem até hoje. Princípios e não estatutos ou regras, para significar exatamente que o objetivo primordial permanece. Então, nessa tendência da comunidade de vida cristã de não engessar, vamos dizer, assim, no ideal deles, né? De manter uma coisa mais aberta, mais interativa, né? Não haver uma chefia, uma liderança assim identificada com uma pessoa, mas deixar uma coisa descentralizada. Então eles preferiram então usar esse caminho, né? Então de abandonar os estatutos, as regras e se focar em princípios, né? Dando uma certa autonomia aos seus membros. E bom, esse episódio foi um pouco mais longo também, mas aí a gente já cobriu então todos esses outros manuais aí de outros grupos, né? Até para o Congregado Mariano que vai você que é candidato e vai se tornar Congregado Mariano, para você ter uma noção também de outros grupos da Igreja Católica e isso aí é só um certo número que existe, mas existem muitos outros ainda, né? Para conhecer a riqueza da nossa igreja. Então é isso, gente. Terminou o episódio. Vai ser um último episódio agora, né? E aí então a gente encerra então, essa terceira parte. Então esperamos vocês até o próximo episódio. Salve Maria!